resolve entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é, me ocorreu, diante de diversas falas suas, querer entender qual é a sua avaliação dessa sua entrada, porque a partir dali as coisas mudaram Uhum. para você na sua vida e na sua forma de ver a vida e de ver as coisas, né? Eu queria saber de você, você acredita que essa entrada na Igreja Adventista foi um chamado, foi uma busca ou foi uma necessidade sua? Boa pergunta. É difícil, às vezes, no comportamento humano, você criar compartimentalizações. Há momentos em que os elementos entram em confluência. Foi um chamado, porque eu senti Deus me chamando, mas um chamado que respondia a uma busca que eu tinha dele desde cedo. A única alteração que eu faria na descrição que você fez é que essa percepção do sagrado, esse chamado, essa busca, não se iniciou com a Igreja Adventista. Para aqueles mais dogmaticamente puritanos, Tá. eu vou falar uma heresia, mas eu tenho a certeza que não estou falando de uma heresia. O meu relacionamento com Deus começou na Igreja Católica rezando a Ave Maria. Tá. Por quê? Porque Deus, ele sabe as pessoas que estão com o coração aberto para buscá-lo. E mesmo antes de ir para a Igreja Católica, eu sonhava, como criança em casa, com uma cena que isso é tão forte, que num dos meus livros, O Ceticismo da Fé, eu conto esse sonho. Até hoje eu tenho ele na memória. Para lembrar de um sonho dele, porque foi significativo. É quase uma situação freudiana falar desse sonho. O sonho é que eu estava numa casa pequena, casa de telhado, daquelas de telhas de amianto, e começou a bater. Falei, que é isso? Aí uma senhora de idade falou comigo assim, é Deus que está voltando, por isso está chovendo pedras. Vá lá fora para você ver. Quando eu saí na janela, eu vi as pedras caindo e no céu eu vi a nuvem e uma silhueta de um homem assim, todo cinza. Só vi a silhueta dele com uma veste talar muito comprida, regendo como se fosse um coral. E eu falei, Deus está voltando. Eu já senti um amor por Deus ali. O meu lar era um lar tóxico. Não tinha espiritualidade. Mas eu senti aquela sede dele. Até que uma senhora chamada Belinha, um dia falou com minha mãe assim, Edith, o Rodrigo não pode criar sem religião nenhuma. Ah, mas eu não gosto de padre, não gosto de crente, não gosto de nada. É aquela típica família brasileira dos anos 70, que não gosta de nada, mas vai em todo lugar. Tá. Porque eu lembro nitidamente que eles mexiam com o espiritismo, então minha mãe incorporou várias vezes entidades espíritas em casa. Na segunda-feira tinha a oração do missionário lá no rádio. Ela colocava o copo em cima do rádio, ouvia muitas vezes a voz da libertação, aquela coisa toda e tal. E quando passava na porta de uma igreja católica, fazia o tradicional sinal da cruz. Então, quer dizer, uma miscelânea. O ecumenismo ambulante. É um ecumenismo ambulante, um ecumenismo bagunçado, né? Porque é quase um sincretismo, seria melhor. Então, e ao mesmo tempo um algerismo muito grande da religião e tudo mais. Aí minha mãe falou, se o Rodrigo quiser ir... Aí eu perguntei pra ela assim, tia Belinha, eu a considerava tia, o padre vai deixar eu ir lá na frente? Ela falou, vai, esse padre é diferente e tudo. Então, essa percepção que havia uma realidade melhor do que aquela que eu estava vivendo, não nasceu na Igreja Adventista, nasceu na Igreja Católica. Porque quando eu vi o padre, o jeito do padre falar, eu ia à casa paroquial, eu tinha aqueles livros de grego, de hebraico. Aliás, vou fazer um upload aqui. Livros que eu herdei posteriormente desse padre. Eu tenho esses livros lá em casa. Caramba. Que maravilha. Ele falou, padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. Maravilhoso. Ele me deu os livros dele, livros que eu vi que nesse livro de hebraico, de grego, ele estudou em Jerusalém, estudou em Roma, um padre muito culto, já faleceu, Dom Sebastião Roque. Então, assim, eu lembro, né, rezando a Ave Maria, o Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, aquela coisa toda, o catecismo, todo aquele detalhe ali, tudo muito lindo, 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 lindo. A ponto que eu digo o seguinte, eu não amava Deus mais, perdão, corrigindo, eu não amo Deus hoje mais do que eu amava quando eu era um menino católico no meu bairro, indo à missa. E eu vou fazer então uma pergunta. Embora a minha convicção teológica hoje, pergunta assim, qual a sua convicção teológica? É lógico que é adventista. Tá. E eu acho que não há nenhum pecado nisso, não há nenhum disclaimer nisso. Por quê que eu digo? As pessoas, você que está me assistindo,
Eu vou colocar, eu espero ser didático na minha resposta. Claro. Você tem que ter a convicção religiosa do lugar que você frequenta. Se você é testemunho de Jeová, se você é mormon, se você é da congregação cristã, se você é presbiteriano, se você é metodista, se você é assembleiano, você tem que saber por que você é assembleiano. Você tem que entender, Você né? está entendendo? As regras Se daquela você, casa. se você é presbiteriano, mas não crê na predestinação, você crê no dom de línguas e no retetê. Aham, Então, desculpa, você é um assembleiano na igreja presbiteriana. entendi. Você entendeu? Então, se você tem que ter convicção, você não pode estar ali ou na congregação ou na igreja batista só porque o louvor é legal, porque a igreja tem parede padre é preta, porque o bacana. padre é bacana, eu tô na paróquia lá, porque eu amo o minha padre prima vai. Fábio de Mello, por isso que eu vou lá, eu amo o cursilho, eu amo a renovação carismática. Eu acho que religião é mais do que moda. Você pode vestir essa blusa porque você gosta, mas religião é uma coisa assim, eu sei que isso aqui é o correto. Tá. Essa convicção sua, ela é sine qua non para você estar onde está. A única razão pela qual Certo. você deve deixar uma religião é se você chegar à conclusão doutrinária que aquilo não está certo. Você não deve sair da igreja porque você está brigado com o ancião. Porque você não gostou da música. Porque não te cumprimentaram. Porque se for assim, você não pode viver. Porque não fiquem ofendidos. Eu moro no interior, vou me dar ao beneplácito de falar isso. Claro. O trânsito de São Paulo é caótico. Ele Sim. é totalmente. E eu não vi ninguém desistindo de dirigir por causa disso. É isso. Futebol dá escândalo um atrás do outro. De vez em quando surge aí coisa. E eu não vejo. Eu não vejo o ex-torcedor do Corinthians. Não existe tem. ex-torcedor, Não tem. né? Mas tem ex-crente. Aí- Eu não entendo por quê. Eu tô dando exemplo do Corinthians, eu podia dar qualquer um, gente. Se Claro. futebol fosse religião, seria Sim, ateu, porque eu não sim. entendo nada. Mas às vezes tem uma briga lá, o diretor foi apanhado roubando do time, o time tá caindo pra segunda, terceira divisão, você tá lá. o cara tá A devoção é xingando o maior, juiz, né? tá xingando palavrão, mas ele tá lá. A devoção é maior. Mas na igreja ele para de ir porque ele descobriu que o pastor estava roubando o dízimo. Ou que não. Entendi. Sabe, não é por aí. Então, repito, a única razão pela qual você deve deixar a sua religião é se você doutrinariamente não concordar mais com ela. Agora, junto com essa convicção que eu coloquei, isso aqui não é uma contradição, é um paradoxo. Tá. Paradoxo não é contradição. São as duas coisas. Você deve ter a convicção que Deus tem filhos e filhas nos movimentos que discordam de você. É. E aí fica difícil, né? A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Mas E é aí desafiador. complica. É No desafiador. mundo de hoje. Complica porque o nosso ego é que o céu só vai ter gente que torce pro meu time, gente que segue a minha Isso. religião e tudo mais. E, desculpem, isso é característica de seita. Tem gente que acusa o outro de seita, Sim. mas ele que está tendo comportamento de seita, porque ele só acha que cristão é só o que concorda com ele. Quem não concorda com ele é seita. Então ele que está tendo comportamento de seita, porque um dos emblemas de seita é achar que só ele que está certo e que o resto está perdido. E a gente falou sobre isso, né? Sobre a pluralidade dos cristãos. Que não é relativização da fé. Perceberam? Não é relativização da fé, é achar que tudo vale. Tá. Eu tenho essa convicção e eu vou ser fiel a ela. Então, como é que eu entendo? Tá, mas e se o outro teve uma convicção diferente? E se ele está sendo sincero a Deus? Aí eu respondo com a minha própria biografia. Eu hoje, teologicamente falando, não concordo mais com o catolicismo. Certo. Tá. Ok? Teologicamente. Teologicamente, eu não sou católico. Sim. Eu não rezo mais a Ave Maria. Sim. Eu não rezo mais Salve a Rainha. Eu não faço mais a novena. Tudo bem? Tá. Eu não guardo mais Sexta-feira da Paixão. Porém, se eu disser que só vai para o céu, ou só está na glória, ou só está com Deus, os adventistas do sétimo dia, o que eu faço com os 13 anos que eu passei na igreja católica e que eu senti ele tão perto de mim? Você não pode anular isso. Eu não né? posso Você anular. não pode descredenciar. E se eu morresse antes de me tornar adventista? Eu ia para o inferno? Então, gente, assim como eu estava lá e já amava a Deus, tem um monte de outros Rodrigos lá fora que continuam amando a Deus. E vou dizer para você, no céu, essa frase não é minha, essa frase é de John Milton, no Paraíso Perdido. Ele falou que no céu nós teremos 3 surpresas. Muita gente que a gente tinha certeza que encontrar, a gente não vai ver. Muita gente que a gente não esperava, a gente vai ver. E qual a terceira surpresa? A gente tá lá. Que legal, eu tô aqui apesar de mim mesmo, sabe? Então, assim, eu consigo viver numa boa com isso. Eu não sou hipócrita. Hoje, eu tenho minha convicção teológica,
mas os meus irmãos vão além disso. O povo de Deus vai além disso. Eu me sinto tão bem, olha, eu estava falando com o pessoal quando entramos aqui. Um dia eu estava lá em Israel, em cima a Laura deve lembrar, a gente estava lá no Hermon, no Monte Hermon, perto do Monte Hermon ali. Um monte de irmãos brasileiros vieram me cumprimentar, eram da Congregação Cristã do Brasil de Limeira. Aliás, se estiverem assistindo a gente, um beijo para vocês. Não sei o nome de nenhum deles, mas eles vinham contando carinho. Tinha uma senhorinha, e eu vi que aquela era da congregação mesmo. Que ela era a líder ali, sabe? O cabelo de coque e tudo mais, assim, todo um cabelo branquinho. E ela me abraçava, meu filho, que Jesus abençoe você e tudo mais e tudo. Permita-me dar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui, sem ser exaustivo. Por favor, imagina. O outro dia eu estava... Congela esse da congregação. Tá. E não estou sendo politicamente correto, não. Isso aconteceu e o exemplo é sincero. Aí o outro dia eu estava na porta de um restaurante em Engenheiro Coelho com a Laura, quando parou lá um senhor... Desculpe-me, eu sou pastor da Assembleia de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Deus me revelou isso, chorando, me abraçando. Uma outra feita, eu estava pregando em Belo Horizonte, na Igreja Batista do Getsemane. Aí chegou uma senhora para mim, Getsemane ou Calvário? Era Getsemane, a Laura vai me lembrar. Você lembra? Batista Getsemane, que é perto da sua casa lá, né? Batista Getsemane. Aí chegou uma senhora para mim e falou assim, desculpe-me, eu não sou dessa congregação aqui, eu sou pentecostal, mas eu vim de longe, porque o Senhor me mandou... Não, o Senhor me mandou aqui trazer uma mensagem para você. E ela falou uma coisa que eu precisava ouvir. Olha, que forte. Eu não como carne de porco. Uma vez, quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo, em teologia, eu ficava no mosteiro com padres. Aí eu chegava no domingo à noite, que a aula era na segunda-feira de manhã, e a minha comida já estava separada lá. E os padres, todo mundo assistindo Fantástico lá, né? Aí, daqui a pouquinho, eu fui pegar a comida assim, fui pôr no micro-ondas. O padre chegou correndo. Padre Donizete, lembro até hoje isso. Rodrigo, desculpa. Tomou o prato da minha mão e nervoso, me perdoa, tirou assim, me perdoa. Eu vou fritar um omelete para você, pode ser? Eu falei, o que foi, padre? O que aconteceu? Ele falou, não, a gente esqueceu que você vinha hoje e não avisou para a menina, ela fez o feijão com banha de porco e toucinho. Poxa. Que cuidado, que atenção. E eu poderia ficar mais umas 2 horas dando vários exemplos e mais exemplos para vocês. E falou assim, gente, sabe, olha como é que eu agora embaso biblicamente essa minha teologia da convicção doutrinária equacionada à certeza de que Deus tem filhos fora daquela convicção doutrinária que eu defendo. Filhos tão legítimos quanto eu. Em alguns casos, talvez até mais. Mesmo que não façam o que eu faço. O que você faz. Mesmo que não façam. E eu vou dar exemplos radicais. Tá. Que agora vai mexer com muita gente, talvez. Vamos nessa. Jesus não negociou doutrina. Concordam comigo? Sim. Jesus não negociou doutrina. Tanto é que uma vez ele conversando com a mulher samaritana, ela tentou dar uma de migué com ele. Mas nossos pais adoravam nesse monte. Vocês judeus falam que ela. Ele falou assim, olha, filha, calma lá. Menos. A salvação vem dos judeus. Tá bom? Não é dos samaritanos, não. Tá. Então ele botou ela no lugar dela. Ele fez uma afirmação doutrinária. Ele também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não um. Não um. Em grego isso é muito preciso. Ego emi, rerodos, realetheia, redzoe. Eu sou o caminho, não é um dos. No grego é muito forte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Virão falsos cristos em meu nome. Não os escuteis. Jesus foi muito duro. Vocês, fariseus, vocês, por causa da tradição de vocês, transgridem o mandamento de Deus. Então ele não negociou doutrinas, nem princípios. Por outro lado, esse mesmo Jesus, um dia, foi procurado lá pelas bandas de Tiro e Sidom por uma mulher cananeia, que pediu para ele curar a filha que estava endemoniada. Cananeia, sabe o que significa isso? Ela era pagã, no sentido mais exato da palavra. Tanto é que cananeu não era um título usado mais. Tanto é que um evangelista, Mateus, chama de Ciro-Fenícia e Marcos chama de Cananeia. O fato de chamá-la de Cananeia é pejorativo.
É como chamar alguém da comunidade favelado. Aham. Tá. Favelado hoje é um jargão Sim. ruim, É. não se usa mais essa palavra, não é de bom Sim. tom. Perfeito. Não é? Você fala, não, ele mora na comunidade, favelado não é bom. Chamar de cananeia era Era diminuir essa pessoa. diminuir, perdão. E quem eram os cananeus? Povos pagãos que deveriam ser erradicados por Josué e não foram. Segunda situação, Jesus foi procurado por um centurião romano. Quem que esse centurião romano era? Ele não era judeu, centurião romano. Para estar no exército como centurião romano, ele representava os opressores de Israel. Sim. Ele representava os pagãos. Aquele centurião romano oferecia sacrifício e incenso para César. Ele tinha ídolos na casa dele. E em ambas as situações, Jesus olhou para a mulher, olhou para o centurião e falou assim: em Israel não encontrei uma fé como dessa mulher, não encontrei a fé desse homem. E em ambos os casos, ele curou o servo do centurião, a filha da mulher, e os mandou de volta para casa sem convertê-los ao judaísmo ou ao cristianismo nascente. Ainda por vir ali, né? Não os converteu. O jovem também que ele curou do demônio lá em Gadara, fica aqui testemunho para os seus. Então a fé se sobrepõe a Se qualquer sobrepõe. doutrina. Exatamente. Por quê? O que Jesus falou, gente, é tão forte, tão emblemático, que é como se hoje eu encontrasse um budista e um muçulmano e falasse assim: eu não encontrei em toda a Assembleia de Deus alguém com a fé desse muçulmano. Eu não encontrei nem em uma igreja adventista alguém com a fé desse budista. Mas pela doutrina, essas pessoas não vão para o céu. Depende. Porque aí eu vou te perguntar: o centurião e aquela mulher iriam para o céu ou não? Teoricamente, né? Sim, porque Jesus vai fazer um milagre na vida de ajudou alguém que, né? E não os converteu. É essa que é a questão. O povo de Israel foi chamado por Deus para ser o povo eleito que ia dar o Messias ao mundo. Perfeito. Então Deus não tinha vários povos de Deus. Era um povo de Deus, Tá. Israel. Isso é claro. Não havia vários Messias em vários povos. É um Messias que viria de um povo e a promessa de Deus foi para esse povo da descendência de Abraão. Abraão. Ponto. Isso aqui é a convicção doutrinária. Agora, fora de Israel, você tinha Raabe, você tinha Ruth, você tinha o pessoal da corte da Nabucodonosor que ajudou Daniel, Tá. você tinha Naamã, que foi curado de lepra e voltou para casa. E ainda falou assim: quando for lá o momento de adorar o ídolo lá, o profeta falou: não, adora quietinho, Calma. tudo bem, tudo bem. E a pessoa, Deixa é como se quieto. você curasse uma pessoa. Gente, isso é muito forte. Eu estou claro. mostrando evidências bíblicas que Sim. se eu falasse as mesmas coisas sem fazer a contraposição bíblica, muita gente vai estar mandando mensagem aí: vocês trouxeram um herege, o cara falou herege. A Bíblia fala, tá na Bíblia lá, lê na sua Bíblia lá. O profeta Eliseu, depois que curou Naamã falou assim: Eliseu, eu vou voltar para a terra do meu senhor, que agora eu reconheço que o Deus de Israel é o Senhor, mas quando chegar o momento de adorar ali, Como é que eu faço? como é que eu faço? Que tinha que prostrar diante das idades. Vai em paz, adore em paz. Ajoelha e fica no seu coração, tá fazendo aquilo. Olha que conselho, é como se fala assim: não, continua lá. Então, veja bem, embora tenha o povo de Israel como um povo visível, existiam pessoas fora do povo de Israel que faziam parte do que eu chamo de povo invisível de Deus. Os magos do Oriente. Sim, eles vieram todos de Do outra paganismo. área. Sim. E sabiam do Messias. Ciro, pagão, foi chamado de meu Messias, meu ungido. Balaão, embora acabou depois bandeando por um lado errado, mas ele era um profeta verdadeiro, que Deus usou profeticamente. Faraó teve um sonho profético. Então, gente, o Espírito sopra onde quer. Jesus falou para Nicodemos: você escuta a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, o que eu entendo hoje? O nosso papel, meus irmãos, é ser uma planta. Agora depende se você vai ser joio ou trigo. Tá. Maravilhoso. E qual que é justamente o centro da parábola do joio e do trigo? É impossível saber para longe de qualquer questionamento quem é quem. Porque a parábola diz que quando os servos vieram tirar, fala: não tira não, porque pode tirar o trigo junto. E ele fala que os servos são os anjos. Quer dizer, até aos anjos não está facultada Essa a diferença. ceifa antes do tempo final. Sim. Então hoje,
o meu papel nessa parábola é crescer e dar fruto. E de onde vem a intolerância? A intolerância É. da maldade do coração humano. A intolerância nós herdamos de Adão. A intolerância veio da mesma maneira que Caim matou Abel, Aham. porque o culto de Abel era diferente do dele. A intolerância vem daí. Você está entendendo? Então, é lógico. Se você me perguntar, Rodrigo, essa xícara aqui, ela é branca ou ela é amarela? Eu vou falar assim, ela é branca. Que eu estou vendo branca. Tudo que eu estudei indica que é branca. Agora, não me dá autorização de te matar por causa disso. Claro. Você está entendendo? Ou de te excluir. Ou te excluir, ou te de desprezar, ou te xingar, ou qualquer coisa. Não, não, não. Às vezes, você está com a miopia por minha culpa. Porque a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então, isso aqui eu fico até pensando, isso aqui agora já é um colóquio meu, tá? É uma divagação, Vagação. é divagação, minha. Será que algumas pessoas não vieram ainda para o meio do povo de Deus porque o povo de Deus não está preparado para recebê-las? Com a mais absoluta certeza. Você Porque entendeu? são os primeiros que afastam, muitas vezes. Então às vezes a pessoa está lá fora, antes de perguntar assim, por que ele é ateu? Por que eu contribuí para que ele se tornasse ateu ou continuasse? Será que houve alguma contribuição minha? Eu nunca ouvi uma explicação como essa que você acabou de nos dar sobre a possibilidade de todo e qualquer um, mesmo que não siga a minha doutrina, ir eventualmente para o mesmo lugar que eu. Sim, É Jesus... muito difícil você ouvir um religioso falando isso. Sim, Exatamente. com certeza, porque a gente quer precificar o céu. E aí é ego. A gente quer criar um CNPJ do céu, que Um coincide lote. com o meu, ser um lote. Eu acho que não é por aí. É lógico, a distorção do que eu falei é cair no universalismo, Claro. que tudo vale. E onde que tá? Esse aqui é o ponto. Onde Qual é que é a que tá linha? essa linha? Porque é isso, você é a pessoa que não se alimenta de porco. Isso é uma regra ali da sua igreja. Você guarda o sábado, uma regra da sua igreja. E isso é o que você segue diante das suas crenças para onde você vai. Exatamente. Boa, eu vou pegar as suas duas últimas palavras. Você falou a regra da sua igreja, mas falou assim, o que você acredita realmente, não é porque é a regra da minha igreja. Isso. Embora a igreja, enquanto agremiação religiosa, ela tem regras que não são necessariamente bíblicas. São usos e costumes. Sim. Tá certo? Por exemplo, vamos supor que decidam na igreja agora que no púlpito só pode subir de paletó e gravata. Então, tem que ter um versículo na Bíblia que diz isso. Tá. Bom? Isso aí são usos e costumes. Que eu também não vou criticar porque não está na Bíblia. Porque tem Claro. também uma mania do crente de tornar a Bíblia... Lembra do Guinho, Zezinho e Luizinho, que tinha o manual do escoteiro mirim? Tá, é isso Tem que eu ia gente que falar. quer transformar a Bíblia no manual do escoteiro mirim, né? Olha, você não pode segurar o celular assim. Então, qual versículo que fala isso? Não, gente. Tem questões que são sociais. Tá certo? do momento. São outro momento, são sociais. Então, são questões que a gente vai olhar. Agora, a doutrina não. Doutrina é diferente. Certo. Então, por exemplo, a questão da guarda do sábado é uma doutrina para mim. Agora, onde é que está o bom senso para eu ter o bom senso de lidar com os meus irmãos que não guardam o sábado? Isso. No resumo da lei. Uma vez, na época de Shammai e Hillel, que eram duas escolas rabínicas contemporâneas ao tempo de Jesus, um rapaz chegou, tem essa história no judaísmo, ele chegou para um rabino e falou assim, ele chegou para Shammai, enquanto eu ficar aqui fazendo 4, numa posição incômoda, né? O senhor me resume a lei e os profetas? E o rabino pegou uma enxada que estava na mão dele, um cajado, bateu na cabeça. Suma daqui, rapaz, é impossível resumir toda a Torá tão rápido assim, você está me fazendo perder tempo. Aquele mesmo rapaz foi depois falar com Hillel. Aí Hillel falou assim, não, eu posso resumir a lei para você, é simples. O que você não quer que o outro faça com você, não faça com ele. Isto é a lei e os profetas, o resto é comentário. Curiosamente, nos evangelhos canônicos, também tem uma situação muito parecida, onde o rapaz pergunta a Jesus assim, qual que é o maior dos mandamentos? Testando. Jesus falou o seguinte, o maior dos mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disto depende a lei e os profetas. E é interessante que mais à frente Jesus falou o seguinte, o que você quer que os outros os façam, faça você a eles. Olha que interessante, a regra de Hillel é, o que você não quer que o outro faça, não faça com ele. Isso é muito cômodo.
Sim, isso é pelo não, pela negação. Exatamente, ó, tá bom, eu não quero te incomodar, eu não quero que você me incomode, eu também não te incomodo. Sim. O outro é pela ação. O outro não. Se eu quero que você faça alguma coisa, eu tenho que Tem que fazer. fazer. E ele coloca os dois elementos em cima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ser o semelhante como a ti mesmo. É interessante que se você pegar os 10 mandamentos, a primeira tábua da lei são mandamentos concernentes a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do seu Deus em vão, não farás imagem de escultura, lembra-te do Shabat para santificar. São mandamentos homem-Deus. Você pegar os 6 próximos, são mandamentos ser humano a ser Homem. humano. Tá. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, etc, etc. Que é o que a gente mais se prende, curiosamente. É, né? exatamente, mas tem os dois lá. Então, o que eu tenho para poder ter essa dicotomia? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É deixar fazer a vontade de Deus. Tem coisa que nem o Jesus humano entendeu. Porque quando ele estava aqui na Terra, ele não usava a onisciência dele. Sim. Quando ele foi ser batizado por João Batista falou assim, peraí, isso não faz sentido. Eu que tenho que ser batizado por você, você vem a mim? Aí Jesus responde assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, eu também não sei, João, mas se o Pai mandou, bora. Se eu nasci igual um bebezinho Deixa com dor de Deus dente... ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Você tá entendendo? Eu gostaria que Deus facilitasse a minha vida, já que eu guardo o sábado, vou dar um exemplo assim. Deus facilitasse a minha vida colocando o sábado cor-de-rosa, escrevendo com letras de fogo no seu guarda, o sábado, o Rodrigo é que tá certo. Eu gostaria, o meu ego gostaria. Ia facilitar A muita facilitar, coisa. imagina quantos ateus eu ia calar a boca, assim, ateus, vocês estão errados, o Rodrigo está certo, eu existo aqui, vou escrever de fogo. Aqui. Mas ele não quis fazer assim. Então, Deus é Deus. Às vezes eu leio a Bíblia e falo, por que essa passagem tinha que estar aqui para incomodar e tal? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é Deus. E se eu entendi que ele mandou eu beber essa água, eu vou beber. Ah, tá, mas por que ele não mandou o outro? Por que o outro não entendeu? Eu não sei. Eu sei que ele está mandando eu beber, aí vem a doutrina. Eu vou beber. E amar o meu próximo como a mim mesmo. Você não está bebendo a água? Eu vou respeitar você e vou orar a Deus para que, percebam a conjunção, se o que eu acredito for verdade, eu não seja um muro de separação entre você e essa verdade. Tá. Se o que eu creio for verdade, que eu não seja um obstáculo para você chegar aqui. Sim. E se eu estiver equivocado, eu estou isso. aberto para isso. Aí eu estou amando a Deus e a você sem te julgar. Estou sendo fiel à minha água e estou continuando bebendo minha água aqui. Você entendeu? Aí eu vou colocar até uma pergunta que vocês não fizeram, mas ela é quase que autossugestiva na minha fala aqui. E se você estiver errado? E se você estiver errado? Eu vou responder com uma piadinha, depois eu dou o fechamento. Dizem que uma vez um rabino estava diante do Kremlin, estudando hebraico ali, e estava lendo o livro do profeta Jonas. E ele estava lá, né? Vayeri devar Adonai Elionah ben Amitai lemor krale ir gadlo Ninive. Aí chegou um soldado da KGB e falou assim, ei, velho judeu, o que você está fazendo? Eu estou estudando hebraico, porque no céu fala hebraico, então eu quero estar bem para ir para lá, né? É mesmo? Tá bom. E se você for pro inferno, velho? Ele falou, não tem problema, porque o russo eu já falo muito bem. Então,